Mas, meus amigos, eu não sei o que me deixa mais feliz. Se é efetivamente ter notícia de uma legislação que, pelo menos, parece corrigir uma distorção, ou então de eu ter previsto que essa legislação deveria ter vindo antes do que ela viria, né? Ou eu ter falado desse assunto e gravado isso, e tá isso gravado antes do que deveria. O que eu quero falar com vocês com isso? Senhores, se vocês assistiram o podcast que eu gravei com o Dr. Roberto Cus, que é bacharel em Direito, Guarda Municipal, e falamos sobre segurança pública, dá uma olhada lá, quem tiver curiosidade lá no YouTube. Eu gravei com ele e fiz uma provocação no final, episódio número 4, falando de indenizações a serem pagas aos policiais militares, aos guardas municipais, enfim, né, aos agentes de segurança. No caso de lesão incapacitadora ou, pior ainda, na morte, na falta dele. E dito isso, falei por quê? Porque me incomodava o fato das indenizações serem muito baixas, na realidade, dos seguros feitos pelos estados e municípios para esses indivíduos o valor ser muito baixo. E tive a grata surpresa de que depois que nós gravamos esse episódio dia 21 de maio, e ele foi ao ar agora em junho. No dia 17 de junho, o governo do estado do Paraná acaba de editar uma lei que aumenta o valor da indenização para os agentes de segurança no estado do Paraná, aqueles que estão vinculados a ele. E aumenta de 10 mil para lesões incapacitadoras, aqui para 100 mil, e no caso de morte, de 50 mil para 300 mil. Isso é, para mim, uma vitória, porque valoriza a vida humana e faz com que esses agentes se sintam mais protegidos, porque eles estão expostos a vários riscos que podem causar, obviamente, lesões muito incapacitantes e também lesões aqui que podem ocasionar até a morte. Então isso é um avanço na legislação aqui do estado do Paraná, e para mim ainda acho que fica um pouco abaixo do que deveria, mas isso é fato para um outro vídeo que eu vou gravar com muita calma lá no YouTube, de uma forma mais alongada para demonstrar todo o meu pensamento. Mas é um avanço. Mas o avanço por que fico feliz? Fico feliz por dois fatos. O fato principalmente, está se valorizando o agente de segurança, está se valorizando a vida humana, e o outro fato que me deixa feliz é que eu venho já provocando isso, venho discutindo isso com alguns que me conhecem, e agora vejo uma lei vindo aumentar aqui uma preocupação de um governador, de um governo do estado, da região, como mora aqui, conhecida essa legislação, não sei como é que é nos outros estados, mas enfim, que valoriza a vida humana. E se você tem curiosidade, dá uma olhadinha nesse podcast, está sensacional. Vou colocar aqui um corte para quem está vendo aí no Instagram, que vai ver como é muito bom, esse episódio ficou muito bom, e qual que era a minha preocupação ali, vocês entenderem mais um pouco do meu raciocínio, ok? Um grande abraço e até a próxima! Pois bem, então tá lá. Se eu pego hoje eu vou sempre faço as contas aqui, tá? Você está com que idade? Vou fazer 46. Vai fazer 46, eu estou com 48, então vou fazer 48, tá? Mas vamos arredondar aqui, né? Imagina que você tem lá 50 anos, o guarda municipal. Aí ele tem uma expectativa de vida na região sul de até 81, baixou um pouco o Covid, tá? Vamos colocar ali 80, tá? Com 80 anos. Então, você está com 50, você sofre um infortúnio. Você, não digo você, Roberto, qualquer guarda, ou qualquer PM. Dos 50 aos 80, nós temos 30 anos. 30 anos com 13 remunerações, mais 13º, né? 12 mais 13º, nós estamos falando de 390 remunerações. 390 remunerações. Se eu pegasse aqui, não sei quanto é que é um salário, né, de guarda, tá? Não sei qual que é o salário base, tá? Mas se eu pegasse os 390 salários, então eu vou arredondar aqui para os 400, imagina que ele fosse um pouquinho menos dos 50, né? Então, 400 remunerações. Se você pega uma remuneração de 3 mil reais, eu estou falando de 1.200.000. Como é que o seguro de 50 vai cobrir? Pois é. Não cobre. Não cobre. E daí quem que está assumindo o risco da atividade? Quem está assumindo é o policial, é o agente da segurança. É injusto. E o Estado, não tem lógica. O problema para frente. Claro, não tem lógica. Então, assim, não estou criticando o prefeito. Eu só estou falando. Não é uma vamos alertar, assim, para você saber, até para você saber, porque às vezes você é uma pessoa intelectualizada e politizada, tá? Que usa isso em prol da tua categoria. O cidadão tem que entender falando, poxa, mas você está sabendo que quando ele está botando a cara ali para coisa, ele pode sair e a renda diminuir
acabar a renda, Destruir. ele só gastar. O exemplo que eu estava te dando aqui era o caso do cangaço lá, Sim. o cangaço, o velho cangaço do nordestino que virou cangaço brasileiro, né? Uhum. Explosão lá do troço em Criciúma, os caras chegam com 2 policial militar em Santa Catarina, 2 arminhas de merda, desculpa, mas 2 arminhas de merda, e tal, os caras com forte cangaço. Sim. Coloca os caras, Aconteceu coloca em as populações Guarapuava. agora, em Guarapuava também, Guarapuava. houve uma morte lá. Sim. E o que acontece? O policial é o primeiro que chegou, o policial lá militar, um carrinho, um velho, um palio velho, sei lá, já chegou com um tiro. Já e leva esse um tiro cara de fuzil. já levou um tiro de fuzil que transfixou e esse cara tá totalmente incapacitado, ele não consegue, ele só mexe os olhos, tá? Uhum. Vive hoje uma vida de, poxa, tem animal que vive melhor, né? Sim. Que vive melhor, coitadas. E esse indivíduo lá, até foi feito campanha, mas tira isso. Não, Você pega lá o seguro de 50 mil, vai não cobrir supre. isso. Não vai suprir. Não supre nada. Olha o que aconteceu com essa vida dele e da família. Esse indivíduo que eu estou falando, ele tem uma filha ainda pequena, né? Precisa- Tem filha com 9 anos de idade, necessidades e tudo. e tal, uma mãe. Senhor, então, Destrói, assim, destrói a destrói a família. Então, assim, por isso que eu te perguntei se tinha seguro. Mas, assim, Não. senhor, eu estou falando aqui, então, se só de um pensionamento tem 1.200.000, né? Então, se acontece isso na iniciativa privada, Roberto, Por que que na o pública judiciário, não acontece? o TRT, o TST, não vai ter dúvida nenhuma. Porrada. Você não deu segurança. Você colocou o risco. Esse é risco da sua atividade. Por que com o poder público nós não fazemos o mesmo? Exato. Não fazemos o mesmo. Então, assim, são coisas que me deixam irritados, tá? Só que eu tenho que ter tempo para estudar, um caso bom para estudar, para botar minhas teorias à prova, tá? Mas assim, Não, mas por isso assim, que eu te é perguntei, assim que começa o porque, debate. o debate aqui é só para entender. É assim que a gente constrói Então, por isso que eu digo, o se eu não- argumento e a gente constrói as questões que alteram, inclusive, os entendimentos dos tribunais. Claro. Né? Então, o que acontece? Eu entendo perfeitamente a posição do Dr. Leonardo coloca. Veja bem, é um contrassenso você ter um profissional que doou a sua saúde, a sua vida para um serviço público que é controlado pelo Estado e só pode ser oferecido por ele. Uhum. E aí esse servidor, essa pessoa, esse policial, o guarda municipal, sofre uma espécie de violência, a administração troca todo o trabalho, né, até o final da vida dele, que teria que, né, salários e gratificações, troca por uma espécie de um seguro que não contempla nada, é um prejuízo. O ônus fica realmente na argumentação está perfeita. E até para você pode, porque vai ter assim, sempre tem uns, só no partido pressuposto, tá? Só mais uma informação, tá? Mas alguns vão falar, não, mas olha, a prefeitura vai pagar o salário pela incapacidade, tá? Mas veja, Isso. o STJ, majoritariamente, tá? O Código Civil Novo não está tratando desse tema ainda, Não, mas tá? ele Mas paga. ele ainda vai falar o seguinte, ele vai falar, independe da contribuição, porque você que contribuiu para aquilo, você está sendo retirado do salário e você está pagando aquela pensão, tá? Para você próprio, o seguro. É sim, eu estou pagando. Você que está pagando, você está tendo desconto. Então o município não está fazendo nada diferente, o Estado não está fazendo nada diferente para o PM. E se é na iniciativa privada, não cumula. Eu posso ir contra o causador do dano ou contra o meu meu empregador, no caso da atividade privada, e receber indenização. Por isso que assim, só para melhorar, para quem esclarecer melhor ainda. E aí o que acontece? Vamos supor, mas existem, não é só o prêmio, né? A gente fica imaginando assim, mas ele vai pegar uma indenização e como é acidente de trabalho, não haverá prejuízos na remuneração. Mas dependendo da situação, Nossa, tá louco, né? a pessoa já tem um baixo salário. Claro. Agora, com a ausência da pessoa, é uma renda a menos. Claro. A renda às vezes porque pode em medicamentos, é consumido em tratamento tratamento, em tratamento de às fisioterapia por fora. às vezes a Estado outra matando. pessoa já era aposentada, a esposa era aposentada e daí ele não pode Tem acumular mais as pensão com outra progressões de coisa. carreira. As se progressões perdem todas porque a pessoa não está você nativa. não está ativo, então assim, Então ela sabe, perde a Roberto? oportunidade de avançar, de melhorar os seus aspectos funcionais. Então, existe todo um problema que é espinhoso, é Uhum. um tema muito espinhoso. Toda vez que você toca no assunto, as pessoas, geralmente, como o doutor fala, para quem paga parece muito, mas para quem recebe é muito, sempre pouco. Mas assim, a administração vai falar assim, mas os nossos recursos são limitados, e esse é dinheiro público, eu sempre ouço, eu também leio as decisões, porque me interessa ver como é que os tribunais tomam seus posicionamentos quando se trata de servidor público.
Tá, mas isso aqui é dinheiro público, e temos que ser cautelosos, porque temos que pensar nas futuras gerações. Tá, mas beleza. E como é que fica a situação daquele guarda que tomou um tiro e ficou cadeirante? Claro. Né? Como é que fica a situação daquela família que não tem mais o guarda ou o policial, porque ele foi cumprir uma atribuição e infelizmente não teve condições de se defender porque a criminalidade é monstruosa. Claro. Né? Então, entendo E às vezes tá perfeitamente. muito mais bem equipado. Essa né? questão de responsabilidade, eu acho que assim, falta um debate. Uhum. Não é verdade, existe um interesse, mas falta aprofundar, melhorar o debate, porque se a gente colocar só em questões financeiras, números financeiros, a gente não consegue avançar. Uhum.